ChatGPT é a mais recente novidade da OpenAI, um modelo generativo pré-treinado, projetado especificamente para interagir com você por meio de linguagem natural. Resumindo, é um chatbot. A melhor maneira para falar mais sobre o ChatGPT é mostrando. Hoje é dezembro de 2022 e a versão disponível é uma prévia de pesquisa. Portanto, alguns comportamentos, capacidades e características gerais estão sujeitos a alterações no futuro. As primeiras habilidades óbvias para um modelo como esse são substituir os mecanismos de pesquisa por perguntas. Por exemplo, aqui estou pedindo as etapas para a troca de óleo de um carro e a inteligência artificial retorna com uma série bastante sólida de etapas para fazer exatamente isso. Eu poderia gastar muito tempo discutindo aqui apenas o aspecto do mecanismo de busca, de quão bom é esse modelo para essa finalidade específica, mas isso seria apenas subestimar o potencial desse tipo de modelo. Os modelos GPT podem ser influenciados pelo que é chamado de solicitação de segundo plano, ou seja, se você quer fazer um modelo GPT produzir algumas características de saída específicas, ele vai fazer isso com base em todas as entradas que levam ao ponto em que você deseja. Ou seja, ele vai gerar mais tokens e, nesse caso, mais palavras. O prompt pode ser criado deliberadamente para provocar os comportamentos que você está procurando. Esse é o nosso trabalho principal quando estamos interagindo com a inteligência artificial como essa. Não é como se essas funcionalidades fossem um mecanismo de pesquisa ou qualquer uma das outras coisas pré-incorporadas ao modelo. No final das contas, é um modelo de linguagem tentando se comportar como a geração de um log de bate-papo. E na verdade é isso que esse modelo é. E é nosso trabalho descobrir como estruturar os problemas de tal forma que o modelo realmente queira continuar fazendo o que queremos que ele realmente faça. Vamos começar adicionando apenas uma camada de complexidade aqui e tentar um exemplo bobo em que a IA nos dá respostas a perguntas. Por exemplo, imagine que temos um aplicativo, estimador de preços, que queremos construir com o ChatGPT. Podemos iniciar nossa conversa dizendo primeiro que o chat é uma IA de preços e que todas as respostas devem ser valores em reais e nada mais. Às vezes o ChatGPT pode ser muito falador, ao ponto de querer explicar absolutamente tudo, e nesse caso eu quero manter as coisas concisas, então é possível dizer exatamente o que desejamos das respostas. Como você pode ver, eu começo perguntando quanto custa algo, mas depois é possível fazer a transição para apenas dizer essa coisa, e em seguida a IA responde com o preço dessa coisa. Podemos fazer isso para uma ampla variedade de itens. Embora tenhamos o Copilot do GitHub, também criado pela OpenAI, descobri que o ChatGPT é, em muitos aspectos, um assistente de programação muito mais avançado. Basicamente, o Copilot programa com você, enquanto que o ChatGPT programa para você. E há uma grande diferença aí. Usando uma linguagem simples, podemos descrever o programa que queremos. Essa etapa no processo de desenvolvimento foi realmente factível com o Copilot por apenas usar um comentário na parte superior do script que dissesse exatamente o que todo o programa deveria fazer, mas a partir daí, se você quisesse fazer uma mudança ou talvez corrigir um erro que está acontecendo, você precisaria pelo menos começar para saber aonde fazer essa mudança e, consequentemente, onde remover código ou adicionar código e todo o resto. Aqui nesse exemplo, na criação de uma rede neural em Python, o ChatGPT está realmente desenvolvendo para nós. Depois de criar esses clusters, eu quero apenas visualizar, até perceber que seria interessante ver eles coloridos de acordo com a categoria ou o cluster ao qual pertencem. E foi isso que eu fiz, pedi ao ChatGPT para colorir. Nesse caso, infelizmente, acabo recebendo um erro do código sugerido do ChatGPT. Com o Copilot nesse momento, provavelmente eu estaria preso aqui, pois eu precisaria usar um mecanismo de busca, Stack Overflow, para descobrir ou talvez modificar o código um pouco, com algum palpite, digo conhecimento. No entanto, com o ChatGPT, tudo que eu preciso fazer é relatar o problema. Então basta copiar e colar o erro para a IA ver qual é o problema. Na verdade, o ChatGPT corrige o problema, não como eu esperava, mas funciona. E nesse ponto eu acho que o ChatGPT é ordens de magnitude melhor que o Copilot, porque ele simplesmente vai agir. Ele pode se envolver nesse processo de desenvolvimento com você e, como eu disse anteriormente, ele desenvolve literalmente para você, de acordo com as suas especificações. E se você está tendo um problema, só precisa dizer qual é o problema. Nesse caso, você não está realmente programando, quero dizer, escrevendo código. Semelhante aos exemplos anteriores, eu também poderia me aprofundar apenas nesse exemplo específico de codificação em Python, mas eu quero passar para outro exemplo interessante. O ChatGPT está disponível publicamente por um tempo limitado, e eu não tenho ideia de quanto tempo
Então não podia desperdiçar essa oportunidade testando qualquer coisa. Além disso, sem uma API na demonstração, às vezes o chat demora muito, o que é bem tedioso fazer qualquer teste aprofundado com esses exemplos específicos. Bom, dito tudo isso, esse é definitivamente um grande avanço no desempenho para essas tarefas extremamente de nicho. Quando os modelos generativos entraram em cena pela primeira vez, aproximadamente há 5 anos, eles podiam apenas gerar código, e isso sempre foi a coisa mais desejada a se fazer por muitos desenvolvedores. Quando surgia um modelo generativo, o público corria para testar, mostrando vários exemplos de código na esperança do modelo poder reproduzir. E então, eventualmente, os modelos estavam produzindo o que parecia muito com código, mas não era executável, totalmente viável. Aí tudo mudou, basicamente o Copilot apareceu e praticamente selou todo o problema de como gerar código. Lembrando que isso é apenas uma das coisas que os modelos generativos podem fazer atualmente. Então eu tive que dar um passo além e ver que coisas tentar nos modelos generativos mais recentes e melhores para testar se realmente houve progresso significativo. Novamente uma coisa muito específica, mas foi assim que eu aprendi a testar. Pensando nisso, o que tento testar com frequência nos modelos é a capacidade de funcionar como um sistema operacional para a gente. Que eu estou efetuando login nesse sistema operacional e, claro, não existe sistema operacional, é uma IA generativa e o que ela faz é apenas gerar saída, com base nas entradas que eu estou fornecendo. Mas, de certa forma, se você parar para pensar sobre isso, o computador que você usa no final do dia gera saída com base nas entradas que você colocou ou talvez outras entradas externas que ele tenha recebido. Mas é isso, gerar saídas com base nas entradas. É exatamente isso que esses modelos estão fazendo. E, em teoria, você poderia imitar um sistema operacional, ou para deixar vocês malucos, a IA poderia ser o sistema operacional. Bem, continuando o exemplo, eu tentei navegar até o diretório inicial e ver o que tinha lá. Surpreendentemente funcionou muito bem. Então eu naveguei até a pasta Home do usuário para ver o que tem lá. E, para minha surpresa, encontrei mais do que o esperado. Mas ok. Chega de navegação. É possível criar algo nesse sistema operacional? E eu fui criar um diretório chamado testing. Depois fui em frente e entrei no diretório. Nesse ponto, já é possível perceber que dá para navegar nesse sistema IA Linux, onde ele tem coisas que encontramos normalmente em um Ubuntu real. E podemos adicionar novos diretórios e depois navegar nesses diretórios. Por si só, isso já é muito legal, mas eu fiquei curioso. Dá para ir mais longe? E claro, eu fui mais longe. A próxima etapa lógica seria, obviamente, criar um script Python. Para criar um script, eu tenho que editar um arquivo e, honestamente, eu não tinha certeza de como isso iria funcionar. Então, eu apenas criei um arquivo com o Vim e olha aí o que aconteceu. O ChatGPT assumiu o controle aqui da mesma forma como isso funcionaria em um Linux real e apenas me avisa que o arquivo está aberto no Vim. Nesse ponto, eu pensei como ela vai interpretar que deve salvar o arquivo e sair do Vim. Em um terminal real, isso seria usar a letra I para entrar em modo de adição e após a edição, teclar ESC WQ para sair do Vim. Então eu chutei que os colchetes fossem suficientes para adicionar instruções de tecla. Fui verificar se o arquivo estava realmente lá e estava. Mas essa não é a melhor parte, porque veio a brilhante ideia de posso executar esse arquivo? E funciona. Aí eu fiquei animado com esse exemplo e dei mais um passo rumo à insanidade. E fui verificar se tinha Docker nesse Linux. Ok. E se eu criar um container em Nginx? Bom, Docker PS para listar os containers e tá lá, na porta 8080. Tá, mas o que acontece se eu fizer uma requisição localhost na porta 8080 usando o curl? E o resultado é surreal. Bom, acho que estamos a caminho de um futuro em que a diferença entre sistemas de inteligência artificial em comparação com os sistemas tradicionais será como a diferença entre os recursos digitais e analógicos que temos em mente hoje. Claro que eu não quero tentar prever como vai ser o futuro aqui, quais serão os impactos, quais serão os prós e os contras, tudo isso, mas uma coisa ficou clara para mim, uma mudança está chegando e esse foi um grande passo. Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê em outro vídeo.